retornamos à nossa casa hoje, né? Alguns já voltaram semana passada, mas muitos de nós estamos retornando hoje. Então é com alegria que nós nos reencontramos e que nós também recebemos aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Ah, é para falar aqui, né? Então, gente, vou passar os nossos recadinhos, como de sempre. Ai, obrigada. Não, tá bom que tá calor, né? Então, gente, relembrando, né? Nossa casa oferece palestras e tratamento com passes todos os dias, de segunda a domingo. E aos domingos nós temos também a evangelização infantil. Nas sextas-feiras, às 20 horas, nós temos palestras, passes e o grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Então, quem tiver alguém ou se estiver passando por essa situação da dependência química, é só chegar aqui nas sextas-feiras, às 20 horas. E o restante dos nossos dias e horários estão afixados no nosso mural que está lá fora. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só consultar o mural. Lembrando também que nosso atendimento fraterno, o nosso plantão de atendimento, ele acontece todos os dias, sempre meia hora antes da palestra. Quem quiser passar, chega meia hora antes das palestras, tá? Todos os dias que tivermos as palestras. E o nosso curso, né, o nosso curso de doutrina, o primeiro ano, a gente já está fazendo as inscrições. Então, quem ainda não fez, não iniciou o curso, não vamos perder a oportunidade. É só passar pelo plantão, de preferência passar com a Sandra, que aí ela vai fazer a inscrição e ele inicia na quarta-feira, 17 de fevereiro, né, Sandra? Quarta-feira, às 20 horas, vai ser o início do curso. Relembrando também do nosso trabalho na área social, que a gente ajuda as famílias carentes com cestas básicas. Então, nós aproveitamos para agradecer todo mundo que tem colaborado, colaborou aí o ano de 2015, e 2016 já está aí de novo, né? Então, gente, este mês, quem puder colaborar, a gente está precisando preferencialmente de leite em pó, óleo, feijão e arroz. Todos os gêneros alimentícios não perecíveis, mas principalmente leite em pó, óleo, feijão e arroz. Tá bom? E lembrar também que a nossa livraria está com uma feira de livros com descontos especiais. Então, quem quiser adquirir algum livro, tem aí a nossa livraria. E lembrar que tem o site da Casa do Caminho, que vocês podem rever as palestras, assistir online ou as palestras já gravadas, tá bom? Que é www.casadocaminhosantana.com.br. Então, os recadinhos são estes. Nós vamos dar início, então, nos preparando para a nossa palestra de hoje. Obrigada, Rodain. Então, vamos nos acomodando na nossa cadeira, para que assim, mais relaxados, mais tranquilos, a gente possa sentir, né? Desde o momento que nós chegamos, que nos sentamos, que nos acalmamos, a gente já começa a sentir todo esse envolvimento, que os amigos espirituais vêm aqui nos receber. Nós vamos sentindo essa paz, essa harmonia e essa alegria de podermos estar aqui hoje, nessa casa de bênçãos, de luzes, podermos estarmos juntos e termos essa oportunidade de aqui podermos adquirir um pouco mais de conhecimento, de recebermos tantas bênçãos, tantas energias, fluidos que nos renovam e que nos fortalecem. Então, nós vamos nos mantendo nessa vibração, com o coração e com a mente abertos, preparados para receber muito e doar também um pouco de nós. Então, assim, companheiros, nós vamos
dando início à palestra de hoje. Nós temos o prazer de receber nosso companheiro Fábio, e o tema de hoje é a caridade como entendia Jesus. Então, que você seja muito feliz, tá, Fábio? Boa noite a todos. Meus irmãos, no capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade, ele passa 2 mandamentos para nós espíritas. O primeiro mandamento para nós espíritas é que nós devemos nos amar. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque diz o Espírito de Verdade que se nós não tivermos instrução, muitas vezes nós não seremos beneficiados pelo consolo que a doutrina espírita pode trazer para nós. Tem cursos aqui? Geralmente todas as casas espíritas têm. Por exemplo, só como dando um exemplo, nesse mesmo capítulo vai ter uma passagem de Jesus falando: vinde a mim todos aqueles que estão sofridos, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai ter um refrigério para a sua alma. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. É um texto que, no meu ponto de vista, ele é bastante consolador. No entanto, eu fui fazer palestra numa casa espírita e eu perguntei para as pessoas o que era jugo. E por incrível que pareça, as pessoas não sabiam o que era jugo. Então, por que o Espírito de Verdade fala para nós nos instruirmos? Porque se você não sabe o que Jesus está falando, como que você vai ser consolado? Obviamente que todo mundo aqui sabe o que é jugo. Mas como está na internet, eu vou falar porque talvez alguém não conheça. Quando eu perguntei sobre jugo, a pessoa falou: é julgamento. É que naquela época, as pessoas que eram oprimidas, os escravos, eles eram presos por tipo uma coleira que ficava no pescoço. Como ficava no pescoço, ficava perto da jugular. O nome jugo vem de jugular, não vem de julgamento. E quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, é porque os outros jugos eram um jugo que oprimia, que humilhava, e Jesus não. O jugo, o fardo de Jesus era leve. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro que se possa abrir por acaso e ler. Se quiser fazer, não tem problema. Mas o ideal é que nós consigamos pegar ele desde da introdução, do prefácio, até o seu final. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque uma das frases mais repetidas na nossa doutrina é que fora da caridade não há salvação. E daí você vai perguntar para as pessoas: o que é caridade? Daí as pessoas falam: a caridade é dar as coisas para os outros. Mas vocês sabiam, por exemplo, que Jesus nunca falou o termo caridade? Vocês podem balançar a cabeça só para saber que eu estou encarnado ainda, gente? Não é verdade? É porque se eu pergunto, vocês não olham para mim. Vocês sabiam disso? Que Jesus nunca falou o termo caridade? Obrigado. Não, Jesus nunca citou o termo. Esse termo, a primeira vez, ele foi citado por Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios. Todos se recordam da história de Paulo, não é verdade? Ele era um daqueles que iam capturar aqueles que seguiam Jesus, muitas vezes nas catacumbas. Em determinado momento, ele ia para Damasco. Quando ele viu uma luz muito forte, ele caiu do cavalo. Eu acho que o termo cair do cavalo vem de Paulo de Tarso, não é verdade? Daquela luz uma voz falava: Saulo, Saulo, porque ele era Saulo ainda, né? Por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? E daquela luz a voz diz: sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. E a partir daí Saulo se transforma em Paulo e fala: que queres que eu faça? E Jesus fala para que ele continue, que ele vá para Damasco, mas a luz, a luminosidade foi tão grande que ele ficou cego. Quando ele foi para Damasco, ele estava indo para capturar Ananias. Só que como ele queria já divulgar a palavra de Jesus, ele ficou meio que isolado e cego lá em Damasco.
Jesus aparece em sonho para Ananias e fala: Ananias, tem um doutor da lei na cidade. E é bom que você vá até ele. Vocês já perceberam o tamanho da fé de Ananias? Porque Jesus pede para que ele vá encontrar aquele que era para ser o algoz dele. É a mesma coisa Jesus aparecer para mim num sonho e falar: Fábio, é bom que você use a camisa da Mancha Verde e entre no meio da Gaviões da Fiel. Eu vou pensar o quê, Sandra? Isso aí não é Jesus, é o obsessor, não é verdade, gente? Ananias foi até lá. E quando Paulo estava esperando os amigos dele chegarem, quem chega é Ananias para curá-lo. Então, o termo caridade, a primeira vez quem vai falar é Paulo de Tarso. No entanto, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido do termo caridade conforme entendia Jesus. Por que conforme entendia Jesus? Porque Jesus não falou esse termo. E os Espíritos falam que para nós sermos caridosos, nós temos que fazer 3 coisas. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E é estranho porque eu tenho andado em algumas casas e numa casa especificamente, a dirigente do centro chegou até mim e falou: olha, Fábio, eu sou muito caridosa. E eu já começo a desconfiar de quem fala que é caridoso, porque quem é não fica falando, não é verdade? Mas ela fala assim: sou muito caridosa, mas não pisa no meu calo. Sou muito caridosa, mas eu dou um boi para não entrar numa briga e uma moeda para não sair. Eu fico olhando por causa da pessoa. Eu não sei por que os espíritos deixam acontecer isso comigo, não é verdade? Porque o meu obsessor fica me cutucando do meu lado, não é verdade? A pessoa falando isso. Bom, eu fui ver, porque eu achava que eu dava as roupas que já não serviam mais para mim no centro, eu achava que eu estava sendo caridoso. Mas, quando a gente vai ver, o termo caridade, no Livro dos Espíritos, não falam nada em dar. Fala benevolência. Quando eu fui pesquisar o significado do termo benevolência, vem do latim bene volare. Bene quer dizer bem, volare quer dizer vontade. Então, uma pessoa benevolente é uma pessoa que tem vontade de fazer o bem. Então, para eu ser benevolente com o irmão meu, que ele está com fome, eu vou dar comida. Quando eu quero ser benevolente com uma pessoa que está com sede, eu vou dar água. Quando eu quero ser benevolente com uma pessoa que está com frio, eu vou dar roupa. No entanto, muitas vezes quando eu dou meu ombro para uma pessoa que está triste, eu também estou sendo benevolente. Muitas vezes um bom dia, com um sorriso que você dá para uma pessoa, você está fazendo a caridade. Então, no primeiro, a pessoa para ser caridosa, ela primeiro tem que ser benevolente, ou seja, vontade de fazer o bem. A segunda coisa que os espíritos falam é indulgente. E eu fui também pesquisar e eu vi que in quer dizer interior, interno, e ducere quer dizer doçura. Então, uma pessoa indulgente é uma pessoa que ela tem que ser doce interiormente para poder lidar com os defeitos dos outros. Essa mesma mulher, não é fofoca não, né, gente? Vocês não estão sabendo quem que é a mulher, né? Nós espíritas não fazemos fofoca, não é verdade? É só comentário fraterno da vida alheia, né, que a gente faz. Essa mesma mulher, quando ela percebia que alguma pessoa estava em erro, ela falava na frente de todo mundo, chamava atenção. E um dia ela estava com um sintoma não muito bom, ela foi até o médico, porque antes ela falava assim, porque Jesus falava assim, que o seu dizer tem que ser sim, sim, não, não. Então quando é para eu falo na cara mesmo. E eu fiquei quieto. Ela começou a ter uns sintomas, tudo, e ela não estava com uma doença muito boa. E o médico falou na cara dela o que ela tinha. E depois que ela saiu da consulta, ela veio: Fábio, você acredita que ele falou na minha cara? E volto a falar para vocês, eu não sei por que os espíritos deixam, não é verdade, as pessoas falarem isso para mim. Por que eu pensei o quê? Eu falei, mas não gosta de que fala na cara? Então, se a gente for ver, na questão 632 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: não tem a possibilidade de nós querermos fazer o bem para as pessoas e acabamos fazendo o mal? Não está desse jeito a pergunta, mas é isso que ele quer dizer.
E os espíritos falam, olha, siga a regra máxima de Jesus. Faça para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Se aquela mulher não gostasse que as pessoas falassem na cara dela, ela deveria ser mais indulgente quando ela fosse chamar a atenção de alguém, chamar e conversar com doçura. Tudo bem? E perdão das ofensas. Perdão. Também eu fui ver o significado, já que eu tinha visto o significado de todas. O prefixo per quer dizer um pouco além. Então, vamos supor, se eu insisto muito com uma pessoa, eu estou sendo persistente, porque eu estou indo um pouco além de insistir. Se eu vou seguindo uma pessoa, eu estou perseguindo, porque eu estou indo um pouco além. E se per quer dizer um pouco além, donare, que é de doar, quer dizer doar. Uma pessoa que está perdoando é uma pessoa que ela está se doando um pouco além. É fácil perdoar, meus irmãos? Difícil, não é verdade? Muito difícil perdoar. Então, quando a gente tem que ser caridoso, se a gente não está perdoando o nosso próximo, nós não estamos sendo caridosos. Nós temos a oportunidade de perdoar as pessoas no nosso dia a dia? Vocês já tiveram a oportunidade de perdoar alguém? Quando que nós sabemos que nós perdoamos? Algumas pessoas falam que é esquecimento. Quando você esquece. Mas não é isso. Do meu ponto de vista, eu acho que perdoar é muito pelo contrário. É quando você se lembra de uma coisa que a pessoa fez para você e aquilo já não interfere mais no seu dia a dia. Então, para nós espíritas, caridade é ser benevolente, ser indulgente e perdoar as ofensas. No entanto, Allan Kardec, quando coloca fora da caridade não há salvação, ele estava fazendo um contraponto contra uma frase da igreja que falava que fora da igreja não há salvação. Mas Allan Kardec tinha direito de fazer um contraponto contra uma frase ou um slogan da igreja? Mas não foi Allan Kardec. Quem estipulou salvação com caridade foi o próprio Jesus. Todos se recordam da parábola do bom samaritano? Mas eu vou falar de novo, tá bom? Porque vocês falaram, todo mundo lembra, pronto, acabou a palestra, não é verdade? Um doutor da lei queria pegar Jesus em contradição e ele fala assim para Jesus: Senhor, o que devo eu fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que está escrito na lei? E o doutor da lei fala: ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a tua força, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus vira para o doutor da lei e fala: olha, você respondeu bem. É isso aí mesmo. Fazer isso e você vai ganhar a vida eterna. Aquele doutor da lei ficou um pouco desconjuntado. E ele vira para Jesus e fala: mas Senhor, quem é o meu próximo? A primeira vez que eu vi isso, eu pensei: nossa, que pergunta... Como é o próximo? O próximo é aquele que está próximo. Aprendi com o professor Severino Celestino que lá em Israel existiam duas escolas. A escola de Hillel falava que o judeu, ele era irmão, o próximo dele era todos aqueles que eram filhos de Deus. E a escola de Shammai falava que não. Que o próximo do judeu era apenas o outro judeu. E aquele doutor da lei queria colocar Jesus numa situação difícil. E aí Jesus começa a falar a parábola. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. E quando ele estava pelo caminho, ele encontra assaltantes que batem nele, levam todas as coisas e deixam ele jogado na estrada. Daí Jesus fala que logo depois um sacerdote que também descia pelo caminho, vendo aquele homem, olhou, observou e passou direto. Logo depois veio um levita, que vendo aquele homem, olhou e passou direto também, descendo. Daí Jesus fala que certo samaritano, vindo em cima do seu cavalo, vendo aquele homem, ele se compadece daquele homem, desce do cavalo, deita azeite e vinagre nas feridas do homem, trata daquele homem naquele momento, pega aquele homem, coloca em cima do seu cavalo, leva até uma estalagem
e dá 2 dinheiros para o dono da estalagem e fala para o dono da estalagem: olha, eu estou pagando o que ele está consumindo hoje. Se ele amanhã eu volto, se ele estiver consumindo um pouco além disso, eu venho e acerto com o senhor. E Jesus pergunta: quem te parece que foi o mais próximo daquele que foi assaltado? E o doutor da lei fala o quê? Foi aquele que usou de misericórdia. Tudo bem? As parábolas de Jesus são extremamente interessantes porque cada um pode ter várias interpretações. Por exemplo, nessa especificamente, quando Jesus fala certo homem, pode ser quem? Qualquer um de nós. E Jesus fala: certo homem descia de Jerusalém a Jericó. E para o judeu, quando você está subindo, você está indo de encontro a Deus. Pode ver que os patriarcas, toda vez que eles estão indo de encontro a Deus, eles estão subindo. Abraão leva Isaac, ele sobe o monte Moriá. Moisés vai buscar as tábuas da lei, ele sobe o monte Sinai. Elias, fugindo do rei Acai, ele sobe o monte Carmelo. Jesus, quando ele ia orar, ele subiu o monte das Oliveiras. O sermão que Jesus fazia era do monte. Então, para o judeu, toda vez que você estava subindo, você estava entrando em contato com Deus. No entanto, quando você estava descendo, você estava deixando de ter contato com Deus. E Jesus fala que certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém é 836 metros acima do nível do mar. E Jericó é a cidade mais baixa do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, quando Jesus fala que ele estava descendo, provavelmente ele estava deixando de ter contato com Deus. Para nós espíritas isso serve também? Porque quando ele estava descendo que ele foi assaltado. Para nós espíritas isso serve também. Porque toda vez que nós abaixamos nossas vibrações, nós estamos sendo vítimas de ataques. De quem? De quem? Dos obsessores, na verdade. Um obsessor não vai conseguir chegar em você se você está somente numa vibração boa, só pensando em coisas boas. Tudo bem? Então aquele homem, que podia ser qualquer um de nós, estava baixando as vibrações, foi atacado e ficou lá no caminho. Daí Jesus pega a primeira casta da sociedade judaica, ele pega um sacerdote. Quem que seria o sacerdote hoje em dia, meus irmãos? O padre, o pastor, o expositor espírita, que fala muito e que deveria fazer, mas quando viu o homem, olhou e passou direto. Logo depois veio um levita. Os levitas eram aqueles que eram os responsáveis pela manutenção dos templos. Também deveria ajudar. Olha, vê o sujeito e passa direto. Daí Jesus fala que certo samaritano. Por que Jesus pega a figura do samaritano? Porque os samaritanos, eles eram alvos de extremo preconceito. A ponto de um judeu, quando falasse o nome do samaritano, ele cuspia de lado. Alguém aqui já foi vítima de preconceito? Nunca? Gente, quando eu falo que eu sou espírita, para quem não é espírita, a pessoa já me imagina como? Na empresa onde eu trabalho, em determinado momento, nós estávamos reunidos, assim, era bem ecumênico. Eu sentava desse lado, num quadrado assim, eles chamam de baia. Baia para mim é de cavalo, não é verdade? Mas eles falam que é baia. Sentava eu num canto, que sou espírita, do lado tinha um irmão meu que era católico, atrás dele tinha um testemunha de Jeová, e atrás de mim tinha um dos nossos primos da Universal. Por que primo? Porque eu chamei um dia ele de irmão, ele falou: não sou irmão de espírita. Se não é irmão, é primo. Alguma coisa a gente tem que ser, não é verdade? Alguma coisa a gente tem que ser. Quando ele não sabia que eu era espírita, eles gostam muito de citar passagens do Evangelho, né? E eu tenho o hábito de fazer o Evangelho no lar de domingo à noite. E ele veio me citar na segunda-feira, logo que eu tinha estudado no domingo à noite. E, nossa, estava fresca a explicação na minha cabeça. Eu falei: agora eu vou nadar de braçada aqui.
E comecei a fazer quase uma palestra. Ele começou a se empolgar, ficou, sabe, espantado, assim. Ele falou, nossa, você conhece, hein? Eu falei, eu tento, né? Assim, tentando segurar meu orgulho, não é verdade? E daí ele perguntou, você é evangélico? Eu já até estava esperando, né? Eu falei assim, não sou evangélico. Você é católico? Ele falou, não sou católico. O que você é? Eu falei assim, eu sou espírita. Meus irmãos, ele colocou a mão na minha cabeça e falava assim, queima, Jesus, queima, sai de retro, Satanás. E ele tinha acabado de me elogiar. Eu falei, você é doido? Você acabou de elogiar, falou que eu expliquei direito o evangelho. Ele falou, é que o diabo se fantasia de anjo de luz para enganar a gente melhor. Já tinham me xingado até de coisa pior, mas de diabo foi a primeira vez, não é verdade? Mas nós espíritas também estamos preparados para lidar com esse tipo de coisa. Tudo bem, gente? Então, Jesus pega a figura do samaritano. Meus irmãos, nós temos a terceira revelação nas nossas mãos. Nós não temos que ter vergonha de falar que nós somos espíritas. Eu dou aula no Centro Espírita Ismael, aqui no Jaçanã. Na rua de baixo do Centro Espírita Ismael, tem um supermercado. E muitas vezes, quando você vê um grupo reunido de católicos, você percebe logo que é católico. Vocês já perceberam? Porque quando eles se reúnem e falam, você vai lá no terço? Você viu a missa? Isso, aquilo. Você fala, poxa, aquele pessoal é católico. Legal isso, eu gosto. Evangélico, então, é melhor ainda, não é verdade? Porque eles já se cumprimentam, você já sabe. Muitas vezes, a família da parte da minha mãe, eles são evangélicos, eles falam, paz Deus. Não é verdade? Outro fala amém. Não é verdade? Fala, olha, aquele lá é um grupo de evangélico. E os espíritas, gente? Eu estava lá no supermercado, antes de começar a aula, o supermercado estava cheio, e um aluno estava vindo na minha direção, e ele falou assim, o supermercado cheio. Ele falou assim, oi, Fábio, tudo bem? Eu falei, oi. Ele virou para mim e falou, e aí? Vai lá hoje? Eu falei, lá onde? Lá. Eu falei, fala o nome. Ele falou, lá. Daí ele estava assim, daí eu percebi, o ser humano ele é interessante. Eu comecei a perceber que as pessoas que estavam do lado, elas começaram a querer saber também aonde que a gente ia, na verdade. Daí eu falei bem alto, no Centro Espírita, ele olhou pra mim assim, virou pra... assim, sabe, olhando, porque tava com vergonha, gente. Nós seremos reconhecidos pelos nossos atos, meus irmãos. Nessa parábola, para mim está muito claro que pouco importa a doutrina, a religião que nós possamos seguir. A nossa salvação vai vir através dos nossos atos. No entanto, nós temos uma responsabilidade, porque cada vez que a gente age de uma maneira caridosa, ou seja, com benevolência, indulgência e perdoando, as pessoas reconhecerão, olha, aquela pessoa, ele é espírita, é uma pessoa de bem. E é a melhor publicidade que nós possamos fazer da nossa doutrina são através dos nossos atos. Porque nós sabemos que um dia nós chegaremos a ser espíritos puros. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado e temos todos uma ótima semana. Muito agradecido. Agora é o momento de... Alô? Então, companheiros, agora é o momento da gente participar aqui da palestra, fazendo alguma pergunta para o Fábio, tirando alguma dúvida ou dando a sua opinião. Se alguém quiser, só levantar o dedinho. Pois não.
Justa... Justamente o que o senhor falou. O senhor sabia que na época do Kardec, nós assim, na época do Kardec, provavelmente eu estava reencarnado lá, eu devia ser o cachorro do Kardec, pela minha evolução, não é verdade? Então, mas assim, na época do Kardec, nós espíritas éramos acusados por isso. Porque eles acreditavam que nós fazíamos a caridade para arrebanhar mais seguidores para a doutrina espírita. Mas não é nosso intuito. O próprio Allan Kardec fala que se você está feliz na sua religião, que você continue lá. Muito melhor um bom católico do que um mau espírita. Da mesma maneira que o senhor falou que o senhor fez um ato que deveria ser normal para nós, eu conheci uma pessoa que também frequentava o centro espírita, ela parou numa vaga de idoso e deficiente. E ela saiu mancando. E ela não tinha nenhum problema de deficiência. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer a publicidade, mas dependendo dos nossos atos, a publicidade pode ser boa ou pode ser ruim. Justamente. Eu respondi? Justamente, e muitas vezes as pessoas confundem nós espíritas como se nós fôssemos bobos. No entanto, lá no Evangelho fala, para o mundo a gente pode ser bobo, mas para nós mesmos, para a espiritualidade, nós estamos multiplicando tesouros no céu. Porque daqui nós não vamos levar nada de bens materiais. Nós levaremos somente os nossos amores e os nossos defeitos. Que é o que uma pessoa pode te achar boba. Mas você está ganhando a tua alma. Uma vez uma pessoa veio para discutir comigo. Porque era um motoqueiro. Infelizmente eu dei uma fechada nele, quase que ele desencarnou. Ele não chegou a cair. Mas juro para vocês que não foi de propósito. Ele parou do meu lado e daí ele veio desde a minha descendência do meu avô. Veio xingando todo mundo. E eu falei, meu amigo, me desculpa, olha, eu te prometo que eu não te vi. E a reação para ele foi... Ele estava querendo que eu reagisse, mas eu não estava nem com... Eu não tinha nem razão, nem ia brigar. Mas ele continuou xingando e xingando. Daí parou no trânsito, ele me xingou. Eu falei, amigão, o que eu posso fazer para você, para que você me perdoe? E daí eu percebi que muitas vezes o problema dele não era nem comigo, mas às vezes ele estava querendo achar só um motivo, somente um motivo, para quê? Para extravasar todos os problemas que ele tem em cima de mim. Eu sou santo, gente? Não. Uma vez lá em Guarulhos eu estava fazendo uma palestra no domingo à noite, e eu estava falando sobre a paciência. E falei sobre a paciência, que é a ciência da paz. Nossa, tinha umas senhoras embaixo. Falaram, nossa, esse aí deve ser quase o Chico Xavier. Eu também estava acreditando que eu era o Chico Xavier. Quando eu desci, eu saí todo, né? Falei, nossa, eu sou super paciente. No outro dia de manhã, acordei atrasado, eu peguei meu carro, saí numa certa velocidade, quando eu estava perto da minha casa, e o centro era perto da minha casa também. Quando eu fui pegar uma rua assim, veio um carro, quase me deu uma fechada, ele foi na frente, eu fui atrás, falei, vou falar um monte de coisa para ele, eu já estava nervoso, tinha acordado atrasado, tudo. Quando ele parou no farol, eu emparelhei com ele, virei, fiz assim para ele, baixa o vidro aí, que eu ia começar a falar que ele abaixou o vidro, ele falou, oi, Fábio. E eu não conhecia ele.
Eu falei, oi. Que palestra ontem, hein, Fábio? Eu falei, você gostou? Eu que não escutei. Ele virou pra mim e falou, eu podia ter fechado o vidro e ido embora, né? Ele falou, você queria falar alguma coisa pra mim? Eu falei, meu irmão, sabe o que que é? É que quando você passou, eu te reconheci. E eu vim só te desejar um ótimo dia. Ele virou pra mim, Fábio, um dia eu chegarei a ser um espírito de luz igual a você, não é verdade? E meu espírito protetor do lado devia estar pensando, meu Deus, esse não tem jeito, mas que trabalho, não é verdade? Tive uma... Mas aprendi, porque hoje, todo dia que eu tomo uma fechada, eu falo, já assisti uma palestra minha, e eu não vou mais atrás da pessoa para xingar. Imaginem os senhores, agora eu acabei de falar da benevolência, tudo, eu estou saindo, vocês dão uma fechada, eu saio xingando. Nossos atos falam mais do que 1000 palavras. E isso acontece... Já acabou meu tempo ou não? E assim, como eu falei para vocês, tem um... Eu tenho o hábito de fazer o evangelho no lar, com a minha família, tudo. Meu filho tinha 6 anos, hoje ele tem 19. E a minha filha, hoje em dia, tem 23 anos. Quando eles eram pequenos, uma vez no evangelho no lar, eu virei pro meu filho e falei, olha, Eduardo, você não precisa mentir pro pai não, porque nós somos amigos, não mente. Pode falar, não tem o menor problema. Ele falou, tá bom, pai, não tem problema, não vou mentir não. Esse evangelho foi no sábado à noite. No domingo de manhã, tinha um pessoal que passa querendo converter a gente perto da minha casa, sabe? Eles são extremamente educados, não tem uma reclamação. Tocaram a campainha, eu olhei pela cortina assim, sabe? Eu vi quem que era e meu filho saiu. E daí eu vi de lá, oi neném, o papai tá? E eu lá da sala, porque não dava para ver, eu fazia assim pro meu filho. O que meu filho fez? Olhou para mim e falou, ué, você não falou ontem que não era para mentir? E agora você está querendo que eu minto para o homem? Lá fui eu ser convertido, não é verdade, gente? Mas o que é isso? O que é isso aí? Cada acontecimento desse é para nós percebermos o aprendizado. Isso aí eu percebi que pouco importam as palavras. O que vai representar mais é os nossos atos. Não adianta eu chegar para o meu filho e falar, não fume, se eu estiver fumando. Não beba, se eu estiver bebendo. Quando ele perguntar por quê, tinha um programa antes que é... Porque sim? Era um programa de TV Cultura que perguntava alguma coisa e tinha uma resposta lá que já era pronto. Hoje em dia os nossos jovens não estão... por que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero. Hoje em dia já não adianta mais isso. Porque não é resposta. Justamente isso. Vocês já perceberam que os espíritos estão reencarnando cada vez mais espertos, meus irmãos? Você dá um celular igual ao meu para uma criança de 2 anos, ele entra em contato com o André Luiz no nosso lar. Não é verdade, gente? Então a gente já não pode mais tratar do jeito que meu pai me tratava. Ele tinha uma psicóloga, ficava pendurada atrás da porta. Quando eu fazia alguma coisa, ele me dava um passe. Não é verdade, gente? Então tudo vai evoluindo, inclusive os espíritos que estão reencarnando. É uma missão bastante difícil para nós, educadores. Se nós não formos caridosos, não formos benevolentes, indulgentes e perdoarmos as ofensas, nós teremos bastante problema. Muito obrigado a cada um de vocês. Então, agora, companheiros, nós vamos passar para o nosso momento das vibrações. É aquele momento onde nós podemos doar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, em prol do próximo, em prol desse nosso planeta. Então, vamos visualizando esse nosso planeta Terra, e envolvendo esse planeta com as nossas vibrações de amor, envolvendo com muita paz, muito amor,
que esses sentimentos possam chegar a cada habitante desse nosso planeta, envolvendo e distribuindo essas energias por cada um de nós. Vamos vibrar também por todos os lares, por todas as famílias, especialmente aquelas que passam pelas grandes dificuldades, pelas famílias hoje, especialmente que passam pelo problema da dependência química. Tantos jovens que estão dentro desse problema. Vamos vibrar, fortalecendo a vontade, a consciência desses jovens. E fortalecendo também o amor, a compreensão, o apoio a todos os seus familiares. Vamos vibrar nesse momento pelos nossos lares. Que paz, harmonia, fraternidade, união estejam sempre presentes em nossos lares. E vibremos agora de uma maneira especial por aquele companheiro, aquela pessoa que nós conhecemos, que de alguma forma nesse momento esteja necessitando de forças, de coragem, de fé, que esse companheiro se sinta envolvido e fortalecido. E assim então, nós vamos agradecendo mais uma vez pela oportunidade do encontro, pela oportunidade de adquirirmos conhecimento, esclarecimento. E através desse conhecimento, esclarecimento, nós possamos trabalhar dentro de nós esse ser que quer crescer, que quer evoluir, que quer se superar. Então nós te agradecemos, Pai, por mais essa noite e por mais essa oportunidade. E que possamos retornar aos nossos lares em paz, distribuindo, partilhando um pouquinho de tudo isso que nós recebemos. Que assim seja, graças a Deus.